Uberlândia. Para quem não sabe, o bairro Santa Mônica, em Uberlândia, é o segundo maior bairro de Minas Gerais. Sabia disso? E é o maior bairro em relação ao número de pessoas aqui da cidade de Uberlândia. Mas os moradores que vivem perto da Belarmino Cota Pacheco, principal via ali do bairro Santa Mônica, uma das principais, eles têm reclamado e muito do barulho. Som alto que não tem dia nem hora, situação que complica demais a vida das pessoas por lá. E tá difícil descansar, tá difícil relaxar no bairro Santa Mônica, principalmente quem mora ali nessa região. E a população está até cansada de avisar as autoridades em relação a este problema. E estão procurando o balanço geral. Lucas de Carvalho junto com a gente para trazer as informações em relação a este bairro que é tão populoso, bairro que abriga parte da Universidade Federal de Uberlândia, bairro que abriga muitas e muitas pessoas. E infelizmente os moradores têm sofrido constantemente com esse problema, né, Lucas? Bem-vindo, boa tarde para você. Pois é, meu amigo, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Balanço Geral. E como você disse, né, Rafa, o maior bairro de Uberlândia, segundo maior bairro de Minas Gerais. E outra coisa, bairro que abriga o 17º Batalhão da Polícia Militar aqui de Uberlândia, bairro que abriga a Câmara Municipal, a Prefeitura. Então é um bairro muito importante e que está sofrendo com essa falta de respeito e não é a primeira vez, Rafa. Não é a primeira vez nem que eu venho aqui para falar sobre isso, porque algumas semanas atrás eu vim aqui nesse mesmo local, conversei com moradores aqui da região que reclamaram dos carros de som que vêm à noite, da bebedeira, da luxúria que acontece aqui nesse lugar, com a falta de respeito que as pessoas não conseguem dormir, não conseguem se concentrar, tem que trabalhar cedo no dia seguinte e não consegue descansar, acalmar a cabeça porque fica ouvindo gritaria, xingamentos, bebedeira, uso e tráfico de drogas aqui no local, música alta até 4, 5, 6 horas da manhã e os bares na região funcionando e abarcando, né, essas pessoas que ficam ali consumindo esse tipo de produto até amanhecer, até o sol raiar, e essas pessoas sofrendo com essa dificuldade enorme para conseguir descansar aqui no bairro, que é um bairro inclusive com um padrão de vida muito bom aqui em Uberlândia, né? É um bairro que o aluguel aqui é caro, o preço do imóvel aqui é caro, então as pessoas pagam um pouco a mais para ter um pouco mais de sossego, ter um pouco mais de conforto e tem que aguentar uma situação como essa. E no dia seguinte, Rafa, o que a gente vê são situações como essa aqui. Eu peço até licença ao telespectador, eu estou um pouquinho mais distante porque o passeio aqui é um pouquinho mais curto para a gente poder andar, mas o Delcimar Pereira, que está aqui comigo hoje, está mostrando aí para vocês as garrafas que ficam jogadas aqui no chão, pedaços de madeira, cacos de vidro, tampinhas de cerveja, tampinhas de garrafa de vinho, cerveja, vodka, uísque, o que é que esse povo está bebendo, mais vários outros tipos diferentes de lixo que a gente consegue ver aqui. E isso que eu estou mostrando já é depois de um serviço de limpeza enorme que aconteceu aqui mais cedo, porque as imagens que a gente tem pouco depois dessas cerimônias que acontecem aqui à noite, desses eventos que estão atrapalhando a população aqui do bairro Santa Mônica, o lixo é absurdamente espalhado aqui pelo bairro. A gente vê caçambas de lixo lotadas, a gente vê lixo jogado na rua, lixo jogado em estabelecimentos comerciais. Da última vez que eu vim aqui, tinha inclusive um comércio que foi fechado por grades justamente para evitar que as pessoas vandalizassem esse comércio quando essas festas aconteciam. E mesmo assim, até dentro dessas grades, as pessoas estavam jogando lixo. Vou pedir aqui a licença do Delcimar também, porque aqui dentro dessas grades as pessoas aproveitam até para urinar, fazer outras atividades ali mais obscenas, né, que não poderiam estar sendo realizadas ao público ali, a céu aberto, né? E nada tem impedido. E claro que eu estou passando todas essas reclamações aqui, Rafa, mas eu não sou morador do bairro Santa Mônica. Eu vou conversar aqui então com mais ou menos umas 10, 12 pessoas que vieram reclamar dessa situação aqui no bairro e todas, Rafa, pediram para não ser identificadas. Sabe por quê? Porque a situação agora já virou ameaça. Essas pessoas que estão cometendo essas atividades aqui, todos esses problemas que estão sendo realizados, elas estão ainda tendo que passar por ameaças. As pessoas chegam e já apontaram até arma no peito, né? Depois de reclamação. Boa tarde para você, não vou falar o seu nome por causa, né, desse respeito à não identificação, mas você disse que até arma no peito já teve? Sim, nós já tivemos caso aqui de pessoa desceu para reclamar do barulho, né? E a pessoa apontou a arma no peito e falou assim que se não parasse de reclamar ia matar e sumir com o corpo dessa pessoa. Aí por conta disso a pessoa ficou com medo e não quis nem estar nesse momento aqui, né? E assim, o seu nome eu posso falar, né? Não, meu pode. Lucas.
que acontece? Todos nós aqui que estamos reclamando, não queremos empatar diversão de ninguém, não. O que a gente quer é o nosso direito de poder dormir tranquilamente. Porque aqui fica aberto os bares, disque bebida, a noite toda. Eu não sei como funciona a liberação desses alvará e também nem tenho intenção de prejudicar ninguém. Só que eu acho que tem que ter um limite para tudo. Por exemplo, vamos alinhar um horário para esse povo ficar aberto, vamos alinhar uma forma desse povo entender que não é para ficar nas portas. Som automotivo, tem gente que passa aqui dirigindo, um som tão alto que treme as janelas, as portas, portões, fora a parte da sujeira que você já falou. Vão urinar na porta da gente, sabe? Fazer coisa pior. E se você reclamar, você ainda está errado. Aí falaram pra gente o seguinte, a gente chama a polícia, inclusive ele me autorizou a falar o nome dele, que é o Sargento Prado, tem tentado nos ajudar nisso aí. Ele sempre vem, até mesmo o deputado Caporeso, sabe? A gente não tem o que reclamar acerca da polícia, só que eles não têm muito o que fazer. Eles vêm, orientam, baixam o som e eles aumentam novamente. Aí a orientação lá da prefeitura é que a gente fizesse uma espécie de abaixo-assinado ou reclamação e no Ministério Público. Eu te pergunto, cadê as pessoas, nossos representantes na Câmara, na Prefeitura, para nos ajudar? Porque para mim, leiga, a ordem tem que vir de cima para baixo, não de baixo para cima. Não sou eu que tenho que correr atrás de ficar colocando a minha cara para bater, sendo que eu tenho pessoas que eu votei neles para poder estar resolvendo esse tipo de problema para nós. Nós estamos a um quarteirão da prefeitura. Aqui a bagunça vem da João Naves até a altura do posto, no Segismundo Pereira também. Então, cadê todo mundo? Vai falar que ninguém está vendo isso? Ninguém da prefeitura? Cadê a fiscalização? Cadê o poder público para nos ajudar nisso aí? Nosso pedido é esse, é o direito de poder descansar, de dormir para acordar no outro dia, nossos filhos poderem ir para a escola. Nós temos até o caso da menininha que queria falar, mas não pode, porque ela quer falar, eu quero dormir, só isso, só descansar. Você entende? Aí uma sugestão, para provar que nós somos bonzinhos, aluga uma chácara para esse pessoal ir tudo para lá fazer bagunça. Eles ficam a noite inteira, não vão precisar sair dirigindo bêbado, igual já teve casos aqui de gente saindo dirigindo bêbado, quase atropelar a gente. Recente agora teve um acidente de um motoqueiro na contramão. Fora os motoqueiros que, não sei se fala isso, arranca o escapamento da moto, fica dando tiro, você leva o maior susto, entendeu? Aí você vai falar com eles, eles debocham de você. Alguns são legais, você pede, por favor, abaixa o som. Agora outros falam assim, minha amiga, se você ficar reclamando é aquilo que eu te falei, te ameaça. Ó, cuidado com o que você está falando, você pode ver que tem olhos nos olhando agora. Depois pode esperar que venha recadinho, entendeu? É isso que tem que acabar. E olha, da última vez que eu vim aqui, uma reclamação que a gente teve também, que a gente recebeu, foi que em algumas situações acionava-se a polícia e pouquíssimo antes da polícia chegar, 5 minutos antes de uma viatura chegar, o som abaixava, as pessoas regularizavam e aí estava suspeitando, inclusive que algumas pessoas ali estavam inclusive informando, né? Estavam tentando falar, ó, a polícia está vindo aí, abaixa o som e aí por causa disso acaba não resolvendo, não é isso? É verdade, aconteceu muitas vezes isso. Muitas vezes aconteceu isso aqui na porta de casa. De a polícia chegar e falar assim, mas não tem nada de errado. A polícia vai embora e eles aumentam o som de novo. Pois é, e para piorar a situação, igual a minha amiga estava falando aqui com a gente, até criança está sofrendo com essa situação aqui no bairro Santa Mônica, porque às vezes tem que estudar no dia seguinte, chega cansado em casa, às vezes estuda integral e não consegue nem dormir. É o caso da Soneta, por exemplo. Isso, a minha neta, ela dorme mal porque há 4 anos toda a população vem dormindo a partir das 4h30 da manhã. Isso aí, a longo prazo, causa vários problemas de saúde. Pessoas idosas que já assim, são doentes, não podem dormir. E eu fico indignada, porque cadê a ação, a atitude do poder público? Porque ele já foi acionado, porém não tem atitude nenhuma. O que a minha vizinha disse, que não quer prejudicar ninguém. Eu, muito pelo contrário, eu já quero prejudicar. Por quê? O dono desses bares não está importando com a minha saúde. Eu trabalho todos os dias sonolenta, eu não tenho assim uma boa produtividade no trabalho, porque uma pessoa que dorme 4h30 da manhã para levantar 7, qual que é o aproveitamento que ela tem? Minha neta não dorme bem, na escola fica sonolenta também, então eu quero prejudicar e quero a ação do poder público, porque isso aí a longo prazo vai gerar o
quê? Doença para a população. Aqui é um bar residencial, seria extremamente proibido o que está acontecendo aqui. Não é de hoje, isso aí tem mais de 4 anos. Eu chego na minha casa, urina, fezes na porta da minha casa, eles rebentaram o meu padrão, roubaram todos os fios, roubaram o meu relógio. E qual que é a atitude do poder público? Eu perdi a minha paz, uma vez que eu pago IPTU, eu não perturbo ninguém. Por que eu vou dar o direito das pessoas tirar o meu sono? Eu não durmo à noite, o poder público precisa agir, porque está ficando insustentável essa situação. Então, assim, o que a gente vai fazer? Se eu perder, tipo assim, a minha paciência e tomar uma atitude lá, eu vou ser reprimida quanto a isso. Então, antes que aconteça o pior, de um dos vizinhos chegar lá, que eu já vi em São Paulo acontecer de uma médica, sem dormir, agredir o carro de alguém, ela foi punida por isso. Então, antes que aconteça, eu peço que o poder público venha a tomar uma atitude, venha dar um basta, que eu sei que ele tem o poder para isso. E olha só, pelo Código Penal brasileiro, inclusive, a perturbação de sossego é considerada contravenção penal e os municípios também são responsáveis por estabelecer regras sobre o assunto. Pelo Código de Postura de Uberlândia, inclusive, é proibida a colocação de caixas de som ou quaisquer equipamentos de emissão de som nas áreas internas que são voltadas ali para as áreas externas, na verdade. E como eles disseram, a gente está procurando a polícia militar também, que falou com a gente que a solicitação já foi encaminhada à unidade responsável e ficou ali de nos encaminhar uma resposta assim que tivesse retorno também. E olha, um estudo que eu vi recentemente, inclusive, fala até que homens, por exemplo, para terem um dia mais praticável, né, precisam de mais ou menos 6 horas de sono. Já as mulheres precisam necessariamente de 8 horas de sono para ter esse mesmo tipo de dia, assim, para ter um dia que seja ok, que não esteja cansada, não esteja estressada. E vocês estão falando que vocês estão tendo quantas horas de sono aqui? Nem 3, porque das 4h30 até 7. Nem umas 4 não tem. Inclusive, aqui no corredor onde que eu moro, gente já entrou, fez urina, isso de dia. Sem falar as noites que eles ficam aqui com barulho, com um monte bebendo. Então a gente só está pedindo paz para conseguir dormir e trabalhar no outro dia. Que é um pedido muito justo, não é, Rafa? Imagino que qualquer um que pague IPTU, que trabalhe, que tenha ali que sustentar uma família, o mínimo que ela merece é sono, não é isso, meu amigo? É um absurdo o que vem acontecendo no bairro Santa Mônica. Deixa eu agradecer demais essas moradoras, essas pessoas que infelizmente tiveram que esconder a cara com medo por causa de ameaças e tudo que vem sofrendo constantemente aqui na nossa cidade. E deixar uma coisa muito clara, para você que está acompanhando o Balanço Geral, acompanhando aqui o nosso programa, ela citou o nome de deputado, citou o nome de militar que vai lá, que faz o atendimento, mas infelizmente o problema não é resolvido. Mas deixar algo muito claro para a nossa sociedade, é de responsabilidade deles sim! É um absurdo imaginar que a polícia vai até o local e simplesmente chega para o morador e fala, olha, não tenho o que fazer, porque eu vou sair e eles vão ligar o som novamente. E nós vamos aceitar cruzar os braços para este problema? Cadê a lei? A lei existe. Existe uma lei federal, existe uma lei estadual, existe uma lei municipal. Então é fundamental que se cumpra a legislação. Como? Fiscalizando. Fiscalizando. Não é simplesmente chegar lá e falar assim, não, nós estamos ao lado da população. Não é simplesmente dar abraço e fazer política nessa hora. É resolver e fazer a lei valer no nosso estado. É inadmissível este problema que infelizmente prejudica a mãe, o pai, a criança, e isso há muito tempo aqui na nossa cidade, em uma região que cresce constantemente, onde ali também tem o batalhão da Polícia Militar. O pedido dessa moradora para as nossas autoridades é uma afronta em relação ao fechamento de olhos de algumas pessoas para um problema tão sério. E eu pergunto, Vossa Excelência, deputado, Vossa Excelência, se isso estivesse acontecendo na porta da casa do senhor, o que o senhor faria? Hein? Estamos cansados. A população está cansada. E aqui no Balanço Geral, que é uma característica sempre nossa, nós damos voz à nossa gente, à nossa população. E chega.
E atenção, ó, daqui a pouco eu quero voltar nesse assunto, hein? Você que está acompanhando o Balanço Geral, vamos procurar a equipe do meio ambiente, Procuradoria do Meio Ambiente, porque nós estamos falando de uma lei ambiental. É, a legislação ambiental, porque é o barulho, a poluição sonora. E nós queremos saber, a população quer saber, e aí? O que está sendo feito em relação a este problema que é constante? E mais, a fiscalização por parte do nosso município em relação a esse estabelecimento comercial, ele segue realmente todas as normas? Para ter música, para ter som alto, para comercialização, do horário? Isso é muito sério. E a gente vai continuar abordando e eu quero saber a sua opinião. Corre lá nas nossas redes sociais, no YouTube, participando do Balanço Geral, porque aqui a gente não fecha a boca não, a gente fala mesmo. Fala mesmo. E eu fico indignado com quem se aproveita de situações onde os moradores estão sofrendo para fazer política, campanha, abraçar, mas não resolve o problema. Chega, porque a responsabilidade é dos senhores, sim. Sim. A gente vai continuar acompanhando, daqui a pouco eu trago novas informações. População do bairro Santa Mônica, corre lá nas nossas redes sociais. Eu quero todo mundo participando e explicando e falando e comentando sobre isso. A população está com medo de falar porque está sendo ameaçada. Tem noção do que vem acontecendo?